Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao programa As Pessoas Inspiram. Hoje vamos falar muito sobre autodesenvolvimento, autoconsciência e também desenvolvimento humano. E antes disso, eu queria mostrar para vocês o look do dia aqui do programa, patrocinado aí pela Vício Boutique, uma loja muito especial aí que me veste já há bastante tempo, né? E eu recomendo muito para você que está me assistindo, né? Segue eles lá no Instagram, Vice Boutique, e também vou mostrar para vocês um videozinho que eles mandaram para nós para conhecer um pouquinho mais da loja. Muito bem, retornando aqui ao programa As Pessoas Inspiram, para falar então com a Niagara Braga Scherer, ela que é psicóloga junguiana, né? Seja muito bem-vinda aí ao programa As Pessoas Inspiram, né? Um prazer te recebê-la. Obrigada, Eliane, é um prazer estar aqui nesse programa tão bonito, né, tão inspirador, uma energia tão boa, nossa, é um prazer mesmo estar aqui, ter sido recebida por ti Ai, aqui. muito obrigada, né? Eu acho que é importante a pauta que a gente vai falar hoje, né, Niagara, assim, do autoconhecimento, né, dessa consciência, do desenvolvimento Sim, humano, que muitas das vezes, né, a gente deixa aí para um segundo plano, né? E para iniciar esse processo todo, eu queria te ouvir para te contar um pouquinho da tua história, para as pessoas te conhecerem. tá bem então. Bom, a minha história ela perpassa por várias coisas, né, mas eu sou psicóloga, hoje eu sou psicóloga clínica, sou muito feliz, amo a minha profissão de psicóloga, mas eu também sou jornalista, né, também fiz uma trajetória anterior aí pela área da comunicação. E na verdade, né, falando um pouquinho do meu lado pessoal, assim, o meu desejo sempre foi ser atriz, eu sempre fui da área da arte, Olha só. desde criança, né. E no final vocês vão entender um pouquinho da ligação de tudo isso, né, tu sabe. Então eu sempre tive essa questão com a arte, com a música, vários projetos, enfim, mas na minha vida profissional eu acabei me direcionando para áreas mais concretas, né, porque, também precisava, né. Uhum. Então fui para o jornalismo, que é a área da comunicação, porque eu sempre gostei de escrever, e também amo pessoas, então ali tu comunica, né, tu entrevista, né, então me desenvolvi muito ali na área da comunicação durante muito tempo, mas a arte sempre esteve comigo, participava de vários projetos, e as pessoas, né, Uhum. também. Porque na verdade lá atrás eu sempre quis fazer psicologia também, eu sempre quis muitas coisas, né, Uhum. eu sou uma pessoa de muitas coisas. E eu não consegui passar, né, não consegui bolsa, não consegui vestibular, enfim, fui para o jornalismo. Fiz uma trajetória na comunicação e depois de um tempo eu comecei a migrar para gestão de pessoas, porque na Uhum. empresa que eu trabalhava de comunicação, eu estava num lugar, assim, que eu fazia toda a gestão das pessoas. E eu vi: "Não, é só um pouquinho", daí eu comecei a me lembrar que eu gostava de psicologia também, né, e me lembrar de tudo isso, enfim, várias outras questões também. Mas acabei me direcionando, daí fui para essa área do RH, do desenvolvimento, da gestão de pessoas, de conflitos, me apaixonei por isso, né, e aí resolvi entrar então, de fato, fazer a faculdade, né, é muito recente inclusive, fiz a transição Uhum. de carreira há 2 anos só, Hum. né, então não faz muito tempo, mas já trabalho com pessoas há muito tempo, né. Uhum. E hoje, sou psicóloga, sou muito feliz, eu amo ser psicóloga, e faço a minha formação de arte-terapia, Uhum. que daí eu vinculo com todas as coisas, Com né, que é com a certeza. arte que eu sempre amei, né, eu acho que a gente vai falar um pouquinho depois, Sim, assim, sim, né, sim. que é essencial para a vida humana, né, do humano.
e vinculo com a psicologia, né? Então eu consigo trabalhar a arte, toda essa sensibilidade dentro da terapia, dentro de tudo isso, né? Maravilha, maravilha. Niágara, deixa eu te perguntar, o que que é ser uma psicóloga junguiana? Qual a diferença, já para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, porque tem tantas coisas, a psicóloga diz daquilo. O que que é ser uma psicóloga junguiana? Aham. Bom, Carl Jung, né? Não sei se vocês estão em casa também já ouviram falar. Foi um psiquiatra suíço que ele ficou mais conhecido depois ali conhecido para nós, né? Dentro do meio deles, todo mundo já conhecia. Mas na época ali, foi depois de ter se vinculado com Freud. Enfim, também não vou entrar muito na história, porque a gente tem Não, pouco não. tempo. Mas Carl Jung foi um grande pensador, né? E apesar de muitas pessoas conhecerem só pelo Freud, ele tem toda a teoria dele e ele traz, por isso junguiana, né? Porque é do Jung. Uhum. E a teoria, a abordagem dele, que é a abordagem que eu trabalho, ela é uma abordagem que olha para o ser humano de uma forma integral, Uhum. né? De uma forma profunda. Então, às vezes a gente chama de psicologia profunda, de psicologia junguiana, de psicologia analítica, tem vários nomes, assim, mas toda é essa base. E o que que é ser, né, que tu me pergunta, a psicóloga junguiana? Bom, é a gente trabalhar de forma profunda com essa pessoa, Uhum. né? Então, ela é uma abordagem psicodinâmica, a gente trabalha inconsciente, a gente trabalha sonhos, a gente trabalha arquétipos, a gente trabalha todo o simbolismo do sujeito, a gente trabalha arte-terapia, né? A Nise da Silveira, que foi uma psiquiatra brasileira super conhecida, ela que iniciou muito, né, o trabalho da arte-terapia, né? E ela tinha todo esse referencial junguiano também, Uhum. né? E é bem importante, né? Eu sou muito fã dessa visão integral do ser humano, Sim. né? Até o livro que depois a gente vai falar mais no final, né? Tem muito a ver com essa linha, né? A gente não é Eliane da empresa X ou a Eliane de não sei o Sim. quê. A gente tem vários chapéus, né? Durante Sim. Sim. a nossa vida, nosso dia, muitas vezes, né? Mas ao mesmo tempo existe algo dentro de nós que é único, né? Que é a essência. E Exato. descobrir essa essência, eu acho que com a psicologia do Jung, isso é talvez mais fácil, eu não diria, né? Talvez mais assertivo, né? Para essa busca da essência da alma mesmo, né? Na verdade, a raiz, né, o cerne, que é isso que tu está falando, o cerne da psicologia junguiana é a busca da alma. Uhum. É isso, né? É a gente conseguir auxiliar aquele indivíduo a fazer a sua própria jornada em direção a si mesmo, né? Em direção à sua autenticidade, né? A sua fonte de vida. Porque a alma, porque aí muitas, Niagara, você está falando de espiritualidade, de estar falando coisa muito. Não, a alma a gente pode entender dentro da psicologia como essa fonte de vida. Uhum. É o que nos dá a vida. É aquilo que nos dá a vida. E quando a gente fala de depressão, né, de várias questões, a gente fala muito desse distanciamento dessa fonte interna que tu não sabe Uhum. por que tu tá vivo, tu não sente mais prazer na vida, tu não, né? Isso tudo tá lá na alma. Então, a nossa jornada, o nosso trabalho também da psicologia junguiana é muito auxiliar esse indivíduo a encontrar ele mesmo, Uhum. a se encontrar, né? Exatamente, né? E eu acho que hoje, assim, tu trabalha bastante pessoas jurídicas, mas também pessoas físicas, né? O que tá pegando hoje mais, assim, forte nas pessoas, nas empresas? Qual a dificuldade maiores que a gente enxerga para o ser humano? Acho que tem a das pessoas, né, no Uhum. geral da sociedade e das empresas, mas num geral, assim, relacionamentos, Uhum. né, nas empresas a gente vê que a principal questão, assim, acho que sempre foi, né, não sei, não posso falar pelo tempo todo, mas acho que relacionamento é o maior desafio do ser humano, né, Uhum. Eliane? Só que a questão do relacionamento perpassa muitas outras coisas, né? E para tu conseguir te relacionar bem com o outro, tu precisa te relacionar bem contigo, né? Sem dúvida. Então, para eu entender o outro, eu preciso primeiro entender eu mesmo, né? Porque às vezes o problema da comunicação, dos relacionamentos, muitas vezes está na comunicação, daí vem toda a minha bagagem também de comunicação, né, tudo Uhum. junto, mas muitas vezes está na comunicação que tu não consegue comunicar para o outro comunica, tu não entende, né? Às Uhum. vezes não é que tu não goste do outro, às vezes não é que vocês não se gostem, mas não consegue se entender. Uhum. E às vezes tu não comunica porque nem tu entende o que que tu sente, o que que tu quer,
Então, assim, acredito que a grande questão, seja em empresa, seja nas famílias, seja nos relacionamentos amorosos, seja em tudo, é essa dificuldade das pessoas olharem para si mesmas, né? E, em consequência, olhar para o outro, Uhum. né? E se relacionar com esse outro. Com certeza. A gente até estava comentando antes nos bastidores aqui com relação a essa necessidade, né, Uhum. Niagara, do ser humano de se entender não sozinha, mas com o outro, né? A gente precisa do outro para descobrir quem a gente é. Sem dúvida, sem dúvida. O outro, ele é um espelho o tempo todo para nós, sem dúvida. A gente não consegue, muitas vezes ainda, né, confrontar diretamente o que nós temos lá no nosso inconsciente, né? Muitas vezes, os nossos defeitos, eles vão salientar quando a gente está na convivência com o outro. Uhum. O outro vai me obrigar a enxergar coisas que eu não quero, porque ele vai me dizer, olha, tal coisa, né? Então, é claro que é muito difícil lidar com o outro. Claro que é muito difícil, né? Inclusive, dentro da psicologia, a gente fala muito das projeções, né? Então, às vezes, tem uma pessoa que nossa, eu tenho um pavor daquela pessoa, não gosto daquela pessoa. Tá, mas se isso tá te mobilizando tanto assim, porque uma coisa é tu dizer, não, pra mim é indiferente, aquela pessoa não gosta, mas não, mas é uma coisa que me mobiliza. Tá, Uhum. então não é da pessoa, tem a ver contigo, Uhum. porque é teu. Se te afeta, tem algo que se liga dentro de ti. Uhum. E é isso que é o espelho, né? Que o outro é um Sim. espelho. Porque às vezes a gente precisa desse outro para enxergar o que a gente tem dentro. Uhum. Porque a gente não consegue ainda olhar diretamente. E esse dentro, às vezes, ele vem por sonhos também, né? Vem outras Uhum. formas. Mas é muito difícil da gente olhar diretamente. Então, o outro, ele é essencial, né? A gente só consegue crescer com pessoas, Uhum. né? Com certeza. E quando tu fala, sabe que eu já estudei alguns livros sobre símbolos e também sobre sonhos, né? Aham. Que é uma linguagem que às vezes vem pra gente e a gente não sabe interpretar. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa importância também dos sonhos, né, na nossa Sim. vida. Bom, os sonhos, eles são a linguagem direta do nosso inconsciente, Uhum. né? Tem alguns sonhos que são mais simples, digamos assim, né? E alguns teóricos aí da psicologia junguiana vão dizer que nenhum sonho é simples, que nenhum é, né? Mas tem alguns que a gente vê, que tem mais a ver com o dia a dia, que, né? Sim. Mas tem outros, que daí tu traz do simbolismo, tem outros que vêm e que são assim, meu Deus, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, sei lá, é uma coisa muito louca, que é irreal, né? Que são Aham. coisas que vêm. E esses aí são os melhores, que eu digo, Sim. né? Eu adoro quando vem esse, porque tá carregado de simbolismo, Sim. né? E o símbolo, ele é o elo, digamos assim, que consegue unir o consciente e o inconsciente, através do símbolo que a gente faz a ligação. Uhum. O símbolo, ele é capaz de chegar lá no inconsciente, trazer tudo que tem e vir para a consciência de alguma forma. E aí é esse o nosso desafio, enquanto terapeuta, né, de acompanhar o paciente, para a gente entender que símbolo é esse. Uhum. O que tem por trás desse símbolo? O que do inconsciente, o que de tudo isso ele está trazendo, né? Uhum. E é um desafio, é Com um desafio. certeza. Tu sabes que aí, já chegando para te explicar um pouquinho sobre o que é arte terapia, o que me vem assim, a arte, ela traz talvez uma possibilidade da gente encontrar essa simbologia pelo desenho. É isso mesmo? Sim, com certeza, porque na verdade, quando a gente fala dos sonhos, né, eu vou contar o meu sonho. Quando tu verbaliza, né, que tu vai falar, quando tu traz para fala, necessariamente precisa passar pela consciência. Então ele passa por um filtro da Uhum. consciência. Tu precisa racionalizar aquilo que tu tá falando. Quando a gente trabalha a arte, né, a gente trabalha a expressão artística que não passa necessariamente pelo pensamento, Uhum. vem de uma forma muito mais sem filtro, de uma forma muito mais genuína, às vezes, aquilo que tá reverberando, que tá lá dentro de nós, né? Então, às vezes, a arte, ela tem esse potencial de chegar a lugares muito profundos dentro de nós e trazer coisas muito profundas sem que a gente nem perceba. E Uhum. esse que é incrível, assim, porque uma coisa é a arte, né, e as expressões, outra coisa é a arte terapia, que são Uhum. coisas diferentes, né? Porque, assim,
só a arte por si só já é terapêutica, mas a arte-terapia é esse trabalho que o profissional que tem a formação, a devida formação e profundidade disso, né, ele consegue acompanhar essa pessoa para explorar esses símbolos de uma forma profunda e respeitando o tempo daquela pessoa. E eu acho que para mim isso é o mais importante, Uhum. tá? De tu trabalhar a arte de uma forma geral e de tu trabalhar dentro da arte-terapia. Porque o profissional, ele vai enxergar o quão sensível talvez é algum tema para ti. Ele não vai te fazer olhar para algo que tu não tá conseguindo enxergar ainda, porque isso acontece. Porque como a arte ela tem isso de trazer para fora algo que a gente ainda não consegue acessar na consciência, Uhum. às vezes podem vir coisas que a pessoa não tem estrutura para lidar. Uhum. E mesmo a gente, enquanto profissional, percebendo isso, bom, eu não vou fazer essa pessoa ver isso, né? Então isso exige muito, né, essa profundidade também, né? Com certeza. E eu penso assim, olhando mais para a parte de negócios mesmo, das Sim, organizações hoje assim, né? Há um desafio muito grande, como tu mesmo falaste, com relação à nossa comunicação, às vezes, dentro dos espaços, as relações dentro de equipes e tudo mais. Às vezes é o líder que não sabe se posicionar sim, ou não está ainda curado para liderar outras pessoas, impacta negativamente. E sim, é um turbilhão de coisas, né? O que tu sente hoje assim? A gente está aí com a NR1 sendo sim, validada esse ano, né? A sim. importância dos líderes olharem para essa pauta. Bom, né, tu trouxe uma frase que eu achei, né, bem de psicólogo, mas trouxe uma frase, mas tu trouxe uma frase muito importante, que eles não estão curados ainda e por isso Uhum, que fazem, né, às vezes o que fazem. Mas eu acho isso muito importante, né, Eliane. O trabalho nas empresas é muito importante porque as pessoas, elas passam a maior parte do tempo delas ali, uhum, né, muitas vezes. Então é necessário a gente olhar para isso, é necessário a gente olhar para essas relações, e não é porque é um lugar empresarial, porque tem negócios, porque que tu não pode trazer um pouco, não digo tudo, porque, né, mas trazer um pouco da tua alma ali também. uhum, Trazer um pouco da tua autenticidade, ter conexões reais, ter afeto ali também. Nós somos uhum, seres humanos, né? Então, assim, tá caindo por terra aquela ideia de que, bom, entrei aqui, vou deixar o meu outro eu para fora. Tu não deixa, não existe isso. uhum, Claro, tu tem que ter uma postura, tu tem que, óbvio que sim, né? Mas a gente não tem como, né, deixar de ser quem a gente é em qualquer lugar que a gente esteja. E quando a gente começa a fazer isso e fica nisso, a gente vai se perdendo, vai adoecendo, né? uhum, E muitos desses líderes que tu fala, que ainda não se curaram, é porque vem dessa ideia, né, da dureza, de ter uhum, que ser duro para poder crescer, de ter que às vezes, bom, eu tenho que machucar, eu tenho que pisar às vezes em cima, né, de alguém, porque só assim eu vou crescer. Gente, o mundo está mudando. uhum, Claro, a NR é uma, né, a gente uhum, sabe que não vai ser de um dia para o outro, mas já é um movimento bem importante, né, que está trazendo ali para a gente falar sobre saúde mental, falar sobre outras coisas. O mundo está mudando, não vai ser de um dia para o outro, mas a gente já percebe vários movimentos de mercado, inclusive, das empresas que conseguem trazer esse lado humano, elas também se destacam. E aí a gente uhum, fala também de mercado, né? Porque o empresário, né, quem está nos ouvindo, eu quero saber, tá aí, de forma prática. uhum, Gente, de forma prática. Se tu não cumprir a NR, tu vai ter multa agora, uhum, né? E é para esse ano isso. Tu vai ter multa. Se o teu funcionário te colocar na justiça, tu pode até entrar na falência por uhum, conta disso. Então, assim, por bem ou por mal, a gente vai precisar olhar para o humano, né? E esse líder, quanto antes ele perceber isso, melhor para ele, uhum. porque ele também vai poder se acolher. Porque a gente só machuca porque a gente está machucado. Exato. A gente machuca quando a gente tem medo, né? Então, quando ele conseguir perceber que não, ele pode criar esse ambiente seguro, aquilo também é um alívio para ele, né? Uhum. É uma cura para todos. Com certeza. Eu acho importantíssimo essa pauta, sabe? Porque eu vejo ainda nas organizações assim um certo distanciamento de algumas situações conflituosas. As pessoas, principalmente os líderes, né? Eles têm uma dificuldade de entrar em pautas desse tipo. Ou
entra naquela pauta do autoritarismo, né? Eu que mando e você obedece, né? No tempo, eu lembro, eu comecei a trabalhar lá em 1990 e poucos, né? Naquele tempo era assim, era muito normal, não se falava muito disso. E eu sofri na pele algumas situações assim que hoje, se fosse hoje, talvez eu não sei qual é a resposta que eu daria, né? E eu era muito jovem, comecei a trabalhar com 17 anos, né? E aí lá a gente ainda é muito imaturo, mas hoje a gurizada já está vindo Uhum, com mais clareza sobre isso, né? Do que uhum, ela quer e do que ela não quer. Tu uhum. sente isso? Sim, sem dúvida, e eu acredito que não só para empresas, para a vida, né? Uhum, A gente vê um movimento aí dessa juventude que está buscando autoconhecimento. E essa que é a chave, né, Eliane? uhum, Para tudo, é o autoconhecimento, né? Então, a gente vê, assim, os adolescentes, eles querem fazer terapia, uhum, né? Eles querem, e às vezes nem tem, entre aspas, um problema tão grave, mas porque eles querem entender o que que se passa, o que que acontece, como é que eles funcionam, uhum, né? Essa geração, assim, tá vindo muito dessa forma, né? E isso vai refletir no mercado. Porque hoje se fala muito da geração que não aceita muita coisa, né? uhum. Sim, mas por que que eu vou aceitar? Isso não é um absurdo, Sim. né? A gente aceitou muita coisa, Uhum. né? E hoje talvez a gente não aceite mais, Sem porque a dúvida. gente fez essa trajetória, mas eles já chegam nesse lugar Aham. de saberem que eles não precisam, né? Claro, às vezes, dependendo da situação, a pessoa precisa, mas se não precisar, ela não vai se submeter, né? Já passou por esse lugar. Então, eu enxergo isso, assim, que esses jovens. Claro, a gente também tem várias questões, né? É muito complexo também para a gente falar, porque tem uma baixa intolerância para algumas coisas também. Uhum. Então, também não é tudo flores, né, gente? Sim. Mas eu percebo isso, que eles já vêm com um autoconhecimento maior e isso Aham. impacta diretamente nas empresas também. Com certeza, é um momento, né, de todos nós se reorganizarmos, né, frente ao que a gente tem de postura, de comportamento dentro dos espaços corporativos, às vezes em casa, nos relacionamentos, né, nas famílias e Uhum, tudo mais. uhum, Mas, né, Aguera, eu sempre trago aqui no programa As Pessoas Inspiram um quadro que se chama Livro Inspirador, né? E convido sempre as pessoas a trazerem livros, né? A gente compartilhar isso com a audiência. E hoje, pela temática, né? Essa temática mais integral, eu trouxe um livro bem bacana, na verdade, assim, eu comecei a ler 3 páginas, tá? Mas eu já fiz o curso, que é da Vida Integral, a Prática da Vida Integral, do Ken Wilber, tá? E outros autores. É um livro muito legal e ele traz essa visão do todo, né? De que a gente não é um eu separado em casa, um eu aham, separado no trabalho, né? E uhum, que a gente precisa realmente encontrar a nossa missão no mundo, né? O nosso propósito. Então fica aqui a dica, né? Tem a questão espiritual também que é muito forte desse autor. Então acho que pode ajudar você em algum momento da vida, tá bom? Niágara, conta pra nós o que tu trouxe. Sim, bom, eu trouxe esse livro, Pantanais da Alma, que é um livro que é um dos meus preferidos, assim, da psicologia junguiana. Vou deixar ele aqui para vocês verem. Uhum, Fala muito também, acho que tem tudo a ver com isso que tu tá trazendo. Ele fala sobre a integralidade, mas num sentido assim, porque ele fala dos pantanais, né? Que uhum, são os lugares difíceis que a gente passa ao longo da vida. E ele fala da importância também que esses lugares têm. E isso também vem da integralidade, né? Ser integral é tu poder acessar esses lugares difíceis também, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade que, tu tem que estar sempre bem, tu tem que, né, tem que estar sempre performando. Não, só um pouquinho, não é assim. Nós somos seres, a gente, embaixo, em cima, é tudo, é a uhum, integralidade. E a uhum. gente precisa passar por lugares. Sim. A gente passa, né? E negar isso, né, retira uma parte muito importante de nós, porque daí é a questão que o livro traz, né? Que muitas vezes, quando a gente tá nesse lugar de pântano da alma, no lugar mais difícil que a gente vive, é ali que talvez a gente encontre uma conexão e sentido Uhum, para nossa vida. Muitas vezes é ali, né? Muitas vezes é passando por algo muito difícil que a gente vai encontrar um sentido, né? Porque a melancolia, daí a gente fala das emoções, a melancolia
ela tem a sua razão de existir. A melancolia, ela nos faz olhar para dentro, né? E é importante olhar para dentro assim como olhar para fora. É importante construir a nossa vida fora, mas também é importante construir dentro, porque senão a gente fica vazio, Uhum. né, Eliane? A É. gente constrói fora e o que que tem por dentro? Nada, né? Uhum. Então, muitas vezes os pantanais, eles nos puxam justamente quando a gente está nesse desequilíbrio, que a gente só olha para fora e aí, da alma que a gente falou, a alma tá lá dentro, né? Uhum. E aí ele nos chama para a gente olhar para essa alma que às vezes tá perdida, que tá escondida. E às vezes a gente vai encontrar ela lá nesses lugares, né? Então, esse livro, assim, eu sou encantada, eu amo, indico para E não é todas só as para pessoas. psicólogos, né? Pode ser para Não, todas as pessoas. qualquer pessoa pode ler. Aham. Ele é um livro um pouco mais complexo, tá? Porque ele Uhum. traz várias simbologias, enfim, mas qualquer pessoa pode ler. Ah, É um bacana. livro, Então né, vai estar para na todos. minha agenda aqui para começar a ler também, porque eu gostei. Niagara, vamos deixar aqui as tuas redes sociais, uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E, enfim, é isso. Ai, gente, bom, agradeço imensamente, né, Eliane, assim, foi um encontro realmente, uma sintonia muito grande contigo, muito legal o teu programa, muito, nossa, uma gratidão muito grande de estar aqui. As minhas redes são niagara.psi, daí pode me achar ali no Instagram, Facebook, todas as redes é a mesma coisa, niagara.psi, tem o meu site também, e o meu recado, né, é que a gente possa buscar a nossa alma, que a gente possa buscar o nosso sentido de vida, que a gente possa se conectar com aquilo que nos dá vontade de viver, que nos dá força, que nos justifica a nossa vida, que faz com que a gente se sinta vivo. Então, o meu recado é esse, né? Se tu hoje tá passando por alguma coisa, se tu não consegue sentir isso, vai atrás, busca. Todos nós temos essa força interior, esse potencial, né? Essa alma tá lá dentro esperando ser descoberta, né? Então, o meu recado é esse, né? Muito obrigada, gente. Foi muito legal conversar contigo, Niagara, te conhecer, né? E agradeço aqui, gentilmente, as pessoas que estão nos assistindo, né? Que ficaram aí um tempinho com a gente, né? E já convido para a semana que vem, 11 horas da manhã, terças-feiras, programa inédito do programa As Pessoas Inspiram, né? E estar com a gente aqui, estar com a gente sempre é muito bom, né? Eu acho que você sempre aprende alguma coisa. O objetivo do programa é esse, né? De trazer reflexões. E desejo uma ótima semana para você e nos vemos em breve. Bye, bye.